Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise das leis penais especiais. Neste nosso nono encontro, começaremos a análise da Lei 9.613 de 98, a lei que fala da lavagem de dinheiro. Meus amigos, antes de nós adentrarmos ao entendimento, ao trato das disposições da referida lei, eu gostaria de lembrá-los do seguinte: a lei de lavagem de dinheiro não é uma lei utilizada diuturnamente pela maioria dos advogados criminalistas, a não ser aqueles que tenham uma atuação específica nos diversos ramos do direito penal econômico. Do contrário, a maioria não trata efetivamente da lei. Apesar disso, a GV tem demonstrado nos últimos exames um certo toque, uma certa predileção no que tange ao direito penal econômico. Então, seguindo aquelas informações, aquelas pequenas dicas dadas pelo examinador, eu acho prudente que nós façamos a análise desta lei. Primeiro apontamento que eu faço. Segundo apontamento que eu faço, essa lei foi objeto de recentes alterações. Na verdade, não tão recente, foram alterações operadas em 2012. Mesmo assim, houve toda a alteração da dinâmica no tratamento da lei. Em virtude destas alterações, entendo prudente o tratamento desta. Meus amigos, primeira informação que eu trago a vocês. A lavagem de dinheiro, o crime de lavagem de dinheiro, disposto no artigo 1º da Lei 9.613, é considerado como um crime parasitário ou crime consequente. O que é um crime parasitário ou um crime consequente? É uma conduta praticada necessariamente após a prática de uma outra conduta. Então, há um crime A, houve a prática de um crime ou de qualquer infração penal aqui, e posteriormente há a prática do crime B, do crime consequente, que no caso é a lavagem de dinheiro. Ou seja, para que haja lavagem de dinheiro, é necessário que tenha havido um crime anterior. O crime antecedente e o crime consequente ou parasitário, que é a lavagem de dinheiro. Sempre, sempre, sempre haverá um crime antecedente, uma infração penal antecedente. Sem a ocorrência, ou sem ao menos a demonstração da ocorrência dessa infração, não haverá a lavagem de dinheiro. Se os senhores fizerem a leitura do artigo 1º da Lei 9.613, vão perceber o seguinte: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Então, há uma infração penal anterior e posteriormente haverá a ocultação ou a dissimulação da origem ou dos direitos, valores, etc., provenientes do crime anterior. De forma muito simples, supondo que eu tenha praticado um crime de roubo. Em virtude desse roubo, eu aferi um lucro, entre aspas, por óbvio, de R$1 milhão. E como eu não tenho lastro, como eu não tenho como comprovar a origem desse R$1 milhão, eu não posso simplesmente colocá-los na minha conta bancária, o que eu faço? Eu compro um posto de gasolina em tese falido e começo a fazer a contabilidade desse posto como se ele fosse bastante lucrativo. Então, eu pego aquele dinheiro que tem uma origem ilícita e dou uma aparência lícita a ele, tá? Então, em tese, crime antecedente, o roubo, o crime consequente ou crime parasitário, a lavagem de dinheiro. Estabelecida essa conexão necessária para que os senhores possam compreender a lavagem de dinheiro, é necessário também que pensemos no seguinte: nós temos algumas gerações
relativas ao crime antecedente. Por quê? Se vocês analisarem o artigo 1º, e nós já fizemos a leitura conjunta deste artigo, vocês vão perceber o seguinte: qualquer infração penal será considerada como conduta antecedente para a ocorrência da lavagem de dinheiro. Infração penal, todos os senhores lembram. A infração penal é gênero, do qual são espécies as contravenções penais e os crimes. Infração penal gênero, sendo espécies as contravenções penais e os crimes. Tá? Então, mesmo que eu tenha praticado uma contravenção penal, supondo que eu explore o jogo do bicho, os valores oriundos da prática da exploração do jogo do bicho, se eu der posterior aparência lícita a eles, estarei incorrendo no crime de lavagem de dinheiro. Mas nem sempre foi assim. Se vocês fizerem, reitero, a análise do artigo 1º da Lei 9.613, vão perceber que ele foi alterado pela 12.683 de 2012. Então, até julho de 2012, não era esta a fórmula empregada. Para que vocês entendam as fórmulas empregadas e principalmente qual delas é utilizada atualmente, falarei rapidamente sobre as gerações. Surgiu na década de 70 nos Estados Unidos uma primeira geração do crime de lavagem de dinheiro. E só era considerada conduta antecedente ou crime antecedente à lavagem de dinheiro o tráfico de drogas. Então, supondo que eu praticasse o tráfico de drogas e ocultasse ou dissimulasse a origem ilícita dos lucros obtidos com o tráfico de drogas, nestas circunstâncias, haveria lavagem de dinheiro. Agora, se eu praticasse um roubo e ocultasse ou dissimulasse a origem ilícita destes bens, não haveria a lavagem de dinheiro. Então, estaríamos diante de uma conduta atípica. Então, na década de 70, na Califórnia, nos Estados Unidos, só era considerada conduta antecedente o tráfico de drogas. Primeira geração, tá? Há um filme gravado pelo Johnny Depp, estrelado pelo Johnny Depp, chamado Profissão de Risco. E a lei de lavagem de dinheiro, o combate à lavagem de dinheiro, surgiu especificamente nesta época nos Estados Unidos, porque eles tinham grandes lucros e começaram a comprar uma série de bens, uma série de outras coisas. Então, para que fosse feito o combate efetivo ao tráfico de drogas e as suas ramificações, surgiu a lei de lavagem de dinheiro, que levava em consideração como crime antecedente só o tráfico de drogas. Posteriormente, surgiu a segunda geração. Essa segunda geração levava em consideração como conduta antecedente só determinados crimes dispostos em rol taxativo. No Brasil, nós adotávamos a segunda geração até junho de 2012. Se vocês pegarem o Vademecum que está aí na mão de vocês vão perceber o seguinte: há a nova redação do artigo 1º e uma série de incisos mencionados abaixo com a expressão revogado, 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 revogado e revogado. Ou seja, até julho de 2012, nós adotávamos a segunda geração. Era considerado como lavagem de dinheiro só se a prática do crime anterior envolvesse qualquer das disposições dos incisos do artigo 1º. Então, os crimes contra a administração pública eram considerados crimes antecedentes. O tráfico de drogas era considerado crime antecedente. Os crimes patrimoniais, alguns deles, eram considerados crimes antecedentes. Mas só este rol, segunda geração. Se o crime praticado não estivesse previsto como conduta, como crime antecedente, a posterior ocultação ou dissimulação seria considerada atípica. Então, supondo que eu praticasse um crime contra a administração pública e posteriormente ocultasse ou dissimulasse a origem ilícita destes bens. Nesta circunstância haveria o crime consequente de lavagem de dinheiro. Agora, supondo que eu praticasse um crime de furto, que não estava previsto
no rol do artigo 1º e posteriormente ocultasse ou dissimulasse origem ilícita. Nesta circunstância, a ocultação ou a dissimulação posterior não seriam considerados como lavagem de dinheiro. Por quê? Por conta da ausência de previsão no rol de crimes antecedentes. Segunda geração. Atualmente, amigão, amigona, nós adotamos a terceira geração, ou seja, qualquer infração penal, seja ela crime, seja ela contravenção penal, será considerada como conduta antecedente para a prática da posterior lavagem de dinheiro. Qualquer infração penal, seja contravenção, seja crime, será considerada conduta antecedente para a prática do crime de lavagem de dinheiro. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo até aqui? Atualmente nós adotamos a terceira geração, julho de 2012, tá? Por conta da CPI do Cachoeira. Os senadores que conduziam a CPI, só a título de curiosidade, uma menção rápida, uma menção histórica rápida, os senadores que conduziam, senadores e deputados, era uma CPI mista, que conduziam aquela investigação ficaram intrigados porque o Cachoeira tinha um patrimônio bilionário quase e a ele não era imputada a prática da lavagem de dinheiro. Aí ali um dos assessores técnicos explicou, olha, a exploração dos jogos de azar, a exploração do jogo do bicho, não é conduta antecedente à lavagem. Então surgiu a Lei 12.683 de 2012, onde faz a menção à terceira geração, qualquer infração penal, tá? E só outra informação que eu devo trazer aos senhores. Só haverá imputação da prática do crime de lavagem de dinheiro àqueles que praticarem qualquer infração, a ocultação ou a dissimulação, após julho de 2012. Então, aqueles que exploravam o jogo do azar, jogos de azar antes de julho de 2012, a eles não pode ser imputada a prática do crime de lavagem de dinheiro, tá? Trata-se do princípio da ultratividade maléfica da lei penal, que não é aceito no nosso ordenamento, só após a vigência da lei, julho de 2012. Tudo bem, meus amigos? Eram estas as principais disposições relativas à parte material da lei de drogas. Nós começaremos o nosso próximo encontro, o 10º encontro, falando rapidamente das disposições processuais previstas na lei de drogas, para que depois façamos na mesma aula a análise da lei 9455 de 97, que fala da tortura. Valeu pela participação, valeu pela audiência, abraço, tchau!